Quando a hora chegar, irmãos, o que é preciso? Além da fé, é preciso estar preparado. O que aconteceu aqui? A Bíblia diz que o noivo tardou e todas elas cochilaram, dormiram. E quando ouviu-se o grito que o noivo havia chegado, elas se levantaram, mas só que apenas 5 estavam preparadas. O que aconteceu é que houve o inesperado. O noivo tardou. Elas não esperavam que aquilo ia acontecer. Elas não esperavam que havia um retardamento da chegada do noivo e por isso elas dormiram. Além de estar chegando tarde o noivo, elas também dormiram. Quando acordaram, elas não estavam devidamente preparadas. Prezados irmãos, nós estamos caminhando com o propósito de encontrar com o Senhor Jesus. Mas existem coisas inesperadas que poderão acontecer na nossa vida. Existem coisas que, se nós não estivermos devidamente preparados, se nós não estivermos firmados totalmente na verdade, se nós não estivermos com a graça de Deus na nossa vida, nós poderemos sucumbir. Muitas vezes somos surpreendidos com enfermidades. Quantas pessoas que às vezes, por causa de enfermidade, acabam se separando dos caminhos do Senhor, se apartando dos caminhos do Senhor. Imprevisto na nossa caminhada, muitas vezes um luto. Quando morre o pai, até é uma coisa esperada, mas imagine só quando o pai vê o seu filho morto e vai enterrar o seu filho. Coisas inesperadas podem acontecer na nossa vida. E qual vai ser a reação de uma pessoa que passou por uma experiência trágica na sua vida? Pessoas às vezes sofrem decepções, traições, são os inesperados que vai acontecer, que pode acontecer na vida de cada um de nós. E se nós não estivermos preparados, se a nossa vida não estiver totalmente na presença de Deus, se as nossas baterias espirituais não estiverem totalmente carregadas, nós não vamos suportar. Muitas pessoas, por causa de traições e decepções, por causa dos inesperados na vida, acabam perdendo a sua fé. Mas é preciso, meus prezados, cada dia saber que além da fé, é preciso estar preparado. Todas estas virgens, elas tinham a fé, tinham o propósito de alcançar, mas infelizmente faltou preparação. Imagine que você tenha um celular de última geração, né? Um iPhone 17, um iPhone, acho que 20 já tem até, e você esquece de colocar aquele celular para carregar. No outro dia você vai tentar usar o celular e cadê o celular? É muito forte, é muito bom, mas não serve de nada porque está descarregado. Na nossa vida, meus prezados, e assim também, nós precisamos estar com as nossas baterias espirituais carregadas a cada dia para podermos resistir aos inesperados que vêm sobre a nossa vida. Quantas vezes pessoas estão até entrando com divórcio, e se você não estiver preparado num divórcio, você acaba perdendo a fé, perdendo a presença do Senhor. Então, prezados, estas virgens imprudentes, embora elas tivessem fé, embora elas tivessem o propósito de chegar, mas estava faltando o quê? Estava faltando o preparo. E quando o noivo chegou, somente aquelas que estavam preparadas é que conseguiram entrar. Então, prezados, a fé na nossa vida é importante, porque cada dia somos motivados pela fé.
Mas se nós não tivermos uma vida realmente na presença de Deus, o próprio Tiago diz: se nós tivermos fé e não tivermos ações, se nós tivermos fé e não tivermos obra, a nossa fé, ela é uma fé morta. Estas virgens imprudentes, elas tinham sim fé, elas queriam chegar, quem sabe elas comentavam umas com as outras: e eu não vejo a hora do noivo chegar, eu não vejo a hora de estar lá acompanhando o noivo. Mas infelizmente, meus prezados, quando o noivo chegou, faltou o preparo e elas ficaram do lado de fora. Então, prezados, quando a hora chegar, além da fé, nós precisamos estar preparados. Louvado seja Deus. Jesus, certa vez, ele disse: quando uma pessoa vai fazer uma construção, primeiro ele se assenta para ver se ele tem dinheiro suficiente para fazer aquela construção. Porque se ele não tiver dinheiro suficiente para fazer aquela construção, ele vai começar naquela construção, vai parar, e as pessoas vão passar e vão dizer: olha lá, ó, começou a construir e não consegue terminar. Prezados, muitas vezes nós precisamos ter essa atitude na nossa vida, saber daquilo que nós temos, da nossa reserva espiritual, do nosso depósito espiritual, para chegarmos naquele dia. Louvado seja Deus.